Você já se perguntou por quê, ao assistir imagens do cotidiano japonês, sente uma espécie de calma que não sabe exatamente explicar? Não é só a estética, não é o minimalismo das casas, nem a precisão dos trens. É algo mais fundo. É a sensação de que as pessoas ali estão vivendo de um jeito que faz sentido, que cada gesto tem intenção, que o dia não está sendo apenas sobrevivido. E o mais curioso é que grande parte dessas pessoas não está fazendo nada extraordinário. Não estão em retiros espirituais. Não estão seguindo um guru. Estão simplesmente vivendo a partir de 7 regras que nunca foram escritas em lugar nenhum. Regras que existem nas dobras do cotidiano, na forma de comer, de trabalhar, de olhar para o que está quebrado, de entender o que significa pertencer a algo, de encontrar beleza onde outros veem só imperfeição. Esse vídeo não é sobre como se tornar japonês. É sobre o que essas 7 regras revelam sobre como qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode viver com mais presença, mais leveza e mais sentido. A primeira regra tem um nome que você provavelmente já ouviu: Kaizen. E provavelmente ouviu associado à produtividade, gestão empresarial, metas de desempenho. Mas o Kaizen original, antes de entrar em qualquer sala de reunião, era uma filosofia doméstica, uma forma de encarar o próprio dia a dia com uma pergunta silenciosa: existe algo aqui, por menor que seja, que posso fazer um pouco melhor do que ontem? Não uma transformação radical, não um projeto de vida ambicioso, apenas 1% de melhora, um gesto mais cuidadoso, um hábito um pouco mais firme, uma atenção que antes não existia. E o que o Kaizen revela sobre a psicologia humana é fascinante. O cérebro não foi feito para grandes saltos. Ele foi feito para perceber progressos pequenos e consistentes. Quando você muda demais de uma vez, o sistema nervoso resiste. Quando você muda um pouco todo dia, ele nem percebe que está sendo transformado. A segunda regra é sobre algo que a cultura japonesa desenvolveu ao longo de séculos e que a modernidade ainda não conseguiu replicar: a capacidade de encontrar beleza no que é imperfeito, incompleto e passageiro. O nome dessa regra é wabi-sabi, e ela começa com uma pergunta que parece estranha, até você se acostumar com ela. E se a rachadura não fosse um defeito, mas a parte mais interessante do objeto? No Japão, existe uma prática chamada kintsugi, onde louças quebradas são reparadas com ouro, não escondendo a quebra, realçando ela, dizendo que o que passou por ruptura e foi cuidado com atenção é mais valioso do que o que nunca foi testado. Pense por um momento no que isso significa para além da cerâmica, para uma relação que passou por uma crise e sobreviveu, para uma carreira que mudou de rota, para um corpo que envelheceu e carrega as marcas de tudo que viveu. O wabi-sabi não é uma filosofia de resignação, é uma filosofia de percepção. Ela muda o que você enxerga como valioso, antes mesmo de mudar qualquer coisa no mundo ao redor. A terceira regra é sobre algo que a vida moderna perdeu, de um jeito tão gradual, que a maioria das pessoas nem sabe que está sentindo falta: o ritmo natural. Em japonês, existe a palavra shizen, que significa natureza, mas carrega um sentido mais amplo do que só florestas e rios. Ela descreve uma forma de existir que está em harmonia com os ciclos ao redor. O ritmo das estações, o ciclo do dia, o tempo que cada coisa leva para acontecer do jeito que precisa acontecer. E o que o Shizen revela sobre o sofrimento moderno é preciso. Grande parte do cansaço que você sente não vem de fazer demais. Vem de fazer no ritmo errado, de forçar o que deveria ser lento, de apressar o que precisa de tempo, de tratar o seu próprio corpo e mente como se fossem máquinas que deveriam funcionar a qualquer hora com a mesma eficiência. Você já reparou como certas coisas na vida só ficam boas quando têm o tempo que pedem? Um pão que fermenta devagar, uma amizade que se aprofunda sem pressa, um luto que só se resolve quando você para de tentar resolvê-lo? A quarta regra é sobre o que acontece quando você se dedica de verdade a algo, não por resultado, mas pelo próprio ato de dominar. Os japoneses chamam isso de kata. Kata é a ideia de que uma habilidade desenvolvida através de repetição consciente e cuidadosa transforma não só o que você faz, mas quem você é enquanto faz.
O chefe que faz o mesmo corte há 30 anos não está sendo mecânico. Está praticando uma forma de meditação em movimento. Em um mundo que glorifica a novidade constante, que celebra quem faz muitas coisas ao mesmo tempo, o Kata propõe o oposto. Escolha algo que vale a pena dominar e fique com ele tempo suficiente para que ele te transforme de dentro para fora. A pergunta que o Kata faz para você é silenciosa, mas direta. Existe algo na sua vida ao qual você está disposto a se dedicar com atenção suficiente para se tornar extraordinário nisso? A quinta regra você provavelmente já encontrou, mas talvez não do jeito que ela realmente funciona no cotidiano japonês. Ikigai é frequentemente apresentado como um grande diagrama de propósito de vida, a intersecção entre o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago. E essa representação não está errada, mas ela captura apenas uma parte do conceito. No cotidiano japonês, Ikigai é muito menor do que isso. É a razão pequena, concreta e imediata para se levantar de manhã. Para a senhora de 90 anos em Okinawa, o Ikigai pode ser o jardim que ela cuida todos os dias. Para o açougueiro de Osaka, pode ser o orgulho no corte perfeito que faz há 40 anos. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas espera encontrar um propósito grandioso antes de se sentir motivada a viver com mais presença. O Ikigai japonês sugere o contrário. Comece pelo pequeno. O grande propósito, se existir, vai aparecer quando você estiver suficientemente presente nas coisas pequenas. O que está te fazendo levantar amanhã de manhã? Não a resposta que parece certa, a resposta honesta, porque a distância entre elas costuma dizer muito sobre onde o Ikigai pode estar esperando por você. A sexta regra é sobre uma distinção que os japoneses fazem instintivamente e que tem um efeito profundo sobre a saúde emocional: a diferença entre o espaço interno e o espaço externo. Em japonês, existe o conceito de uchi-soto, que descreve essa fronteira entre o que é íntimo, privado e seu, e o que é público, social e performático. E os japoneses cultivam essa distinção com muito cuidado. Em casa, os sapatos ficam na entrada. Não é só higiene, é um ritual de transição. O corpo que estava no mundo público entra em um espaço diferente, com regras diferentes, com um tipo diferente de presença. O que o Uchi-soto revela sobre o cansaço que muita gente sente é preciso. Quando você não tem uma fronteira clara entre onde você performa e onde você simplesmente existe, você performa o tempo inteiro, sem parar. E uma mente que performa sem parar não descansa de verdade nem quando está dormindo. A pergunta que essa regra faz é simples. Você tem um espaço, físico ou mental, onde não precisa ser nada para ninguém? Um lugar onde pode existir sem audiência? A sétima regra é talvez a mais difícil de descrever porque ela não é uma prática. É uma percepção. Os japoneses chamam de mono no aware, que pode ser traduzido aproximadamente como a melancolia suave das coisas passageiras. É a sensação que você sente quando vê as flores de cerejeira em plena floração e já sabe que em alguns dias elas vão cair. Não tristeza, não desespero. Uma espécie de ternura aguçada pelo fato de que o momento é bonito exatamente porque vai passar. Isso transforma completamente a relação com o presente. Quando você sabe que o que está vivendo agora não vai durar, você para de tratá-lo como garantido. O café da manhã com alguém que você ama não é mais um evento rotineiro. É um momento que está acontecendo e que, exatamente por isso, merece atenção. Mono no aware não é pessimismo disfarçado. É a antítese do piloto automático. É a capacidade de ser tocado pelo que está acontecendo enquanto ainda está acontecendo, e não apenas quando já foi embora. E quando você junta essas 7 regras, Kaizen, Wabi-sabi, Shizen, Kata, Ikigai, Uchi-soto e Mono no aware, percebe que elas não são técnicas separadas. São expressões diferentes de uma mesma filosofia central. Uma filosofia que diz: preste atenção. Não atenção abstrata e genérica. Atenção específica, sensorial, presente. Ao pequeno gesto. A textura da xícara nas mãos. A qualidade do silêncio antes de uma conversa começar. Ao cheiro de chuva entrando por uma janela que você esqueceu de fechar. O Japão não é perfeito,
Você já viu nesse canal as pressões, os paradoxos e os custos que essa mesma cultura carrega. Mas existe algo que ela guarda com muito cuidado, algo que o mundo moderno tem descartado com pressa. A ideia de que a vida não precisa ser grande para ser boa. Ela precisa ser vivida de perto, com atenção, com cuidado, com as 7 regras que você carrega, não num livro, mas na forma como respira entre uma coisa e outra. Então a pergunta que fica com você hoje é esta: das 7 regras, qual é a que mais parece uma linguagem que você já conhece, mas esqueceu de falar? Porque talvez seja exatamente essa que está esperando por você. Se esse vídeo tocou em algo que você não sabia que estava precisando ouvir, compartilha com alguém que também está buscando viver com mais sentido. E se inscreve, porque essa conversa continua.